Bom, gente, eu quero fazer uma oração aqui por esse tempo, pelo lugar que a gente está, assim, por toda a possibilidade que a gente tem de ter nossas medidas dilatadas. Eu creio que o grande desafio, para a nossa cultura, para a nossa realidade no Brasil, é a gente ter nossas medidas dilatadas. Muitas vezes nós temos sido comprimidos ao resultado, ao serviço, à meta, eh ao controle, e talvez nós estejamos perdendo um pouco da sensibilidade do lugar que Deus nos colocou. Quando o mundo antigo quando o mundo antigo descobriu aquilo que nós chamamos de Brasil no Brasil, eles batizaram a gente de um novo mundo. Era como se a humanidade estivesse acreditando que podia começar de novo. Era a nova chance, era uma nova chance. Então não era para a gente repetir os erros do passado. Era o mundo buscando a oportunidade, é bom todo mundo lembrar que coincidia com a reforma. Esse novo mundo foi descoberto exatamente no período da reforma protestante, que coincidia também com uma mudança cultural sem precedentes na história. A arte, a cultura, a literatura, a filosofia, a ciência, a religião, tudo estava em xeque. É como se o mundo tivesse pegado tudo que ele sabia e ele foi sendo pressionado e ele chegou no limite. E agora ele tinha que cruzar uma linha. Isso era tão forte que se você chegar lá em Portugal, havia a ideia que além da linha do horizonte o mundo acabava, não tinha mais mundo. Então tudo que era feito era dentro de um antigo. Então é como se a gente fosse mesmo o novo. E aí nós estamos meditando aqui sobre o Novo Testamento, a nova revelação. Aquilo que a parte primeira da revelação, que é o Antigo Testamento, agora vai ter uma releitura. Deus não está mudando nada. E às vezes nós estamos procurando mudança, e Deus não quer mudar nada. Deus quer transformar, iluminar, devolver ao plano original. Não é uma mudança. Deus não está arrependido do que Ele fez. Ele está simplesmente reconciliando a sua criação com aquilo que era o seu propósito original. Então, quando Deus fala que Ele é sempre novo, tudo que Ele revela é novo, Ele não está falando de novidade. Ele está falando de originalidade. Ele não está falando de um novo diferente. Ele está falando de um novo que não envelhece, que não se corrompe. Então, o que foi ficando velho? O que está corrompido? É o entulho que tem que ser removido para a gente entender o que está dentro do coração do homem, o que a alma humana de fato tem saudade. E como que a nossa alma tem saudade é de um relacionamento. E um relacionamento que acontecia num jardim, num lugar que Deus criou para a gente ter comunhão, conviver uns com os outros, viver em família. Então é um pai que preparou um jardim para ele formar a família dele. Um jardim que não era para levantar muro, não era para definir propriedades, não é para dizer onde é que começa o de um e termina o de outro. Uma criação que pudesse revelar o que é nosso, onde ele não estava preocupado em definir igualdades, onde ele colocou riquezas em um e pobrezas em outros, de modo que a gente pudesse comungar riquezas e pobrezas, onde ninguém carrega tudo, ninguém tem tudo, ninguém pode tudo, ninguém sabe tudo, exatamente para produzir o quê? A comunhão, o relacionamento. Então a minha riqueza não é meu direito, é minha responsabilidade. Porque a sua pobreza não é seu problema, é minha responsabilidade. De modo que eu não tenho direito à minha riqueza e você que se vire com a sua pobreza. Nós temos responsabilidades uns com os outros. E a minha riqueza só encontra sentido na sua pobreza. Assim como a sua riqueza nunca terá sentido se não encontrar a minha pobreza. É uma relação, é uma família.
É um pai que quer que os filhos, quando sentem à mesa, não agradeçam a comida. Cães agradecem a comida, abanam o rabo, fazem piruetas. Passarinhos agradecem a comida, cantam. Mas filhos, quando vão amadurecendo, antes de agradecer a comida, agradecem o privilégio de servir uns aos outros. Por isso que o sonho de um pai é ver um filho servindo o seu irmão, porque ele sabe que ele cumpriu o propósito dele. Amém? Então eu quero orar. Pai, muito obrigado pela mesa, obrigado pela comunhão, obrigado pela família, obrigado pelo privilégio que nós temos de servir uns aos outros e conhecer o Teu Espírito, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E hoje nós passamos por uma trajetória que nos força a lembrar isso. É quase mesmo meio caminho, em que a gente vê lá uma situação de uma ilusão. Você pensa que está rico, mas na verdade você está pobre. Você pensa que você está vivo, e na verdade você está morto. E depois a gente encontrar uma outra comunidade que era muito simples, que não se preocupou em ter tamanho, em ser gigante, mas se ocupou de ser profunda. E a única das igrejas a meio caminho, porque você vê que é uma linha divisória, né? Então, Filadélfia está exatamente no meio caminho. E é uma parada. Então vamos fazer essa parada nesse lugar de piscinas, de natureza, de vales e montes, e refletir um pouco antes da gente dar sequência na viagem. Porque amanhã a gente começa de novo uma jornada com ritmo assim um pouco mais forte. Hoje deu para fazer uma pausa, todo mundo refrescar, ver outras coisas. Hoje é um dia assim um pouco mais relax. E aí eu creio que desde o começo do dia eu estou com isso no coração. E a cena. Então, de novo, vamos voltar para a cena, terminar o nosso dia, nossa jornada e pensar no o que caminha para o fim do nosso dia. E aí, se a gente olhar lá para o texto de novo de Apocalipse, eu quero voltar aqui que a gente compartilhou de manhã. Não tenha medo, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Então, quando Jesus está falando de caminho, vamos aprofundar esse entendimento. Jesus não está falando de caminho como quem tem uma meta para alcançar. Não é um lugar para chegar. Não, é um propósito a cumprir. Por isso que ele fala que ele como caminho não te leva a uma meta. Ele como caminho faz você vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu nunca vou entender a obra de Jesus na minha vida se ela primeiro não me devolver a identidade. Jesus não é o Salvador. Jesus é o Senhor. Ele é Cristo o Senhor. E para que ele possa ser o Senhor, não no sentido soberano, não no sentido ditatorial, não, ele não é o Senhor diante de quem eu venero. Não, ele é o Senhor que define uma genética. Ele não é um senhor da ordem, ele é um senhor da natureza. Eu não escolho servir a Cristo, eu me submeto à identidade de ser Cristo. Deus não tem um único filho que não seja Cristo. Deus só é pai de filhos cristos, porque ele era unigênito e ele deu a vida em favor de seus irmãos. Então, todo irmão de Jesus tem o Espírito Cristo. Por isso que ele entregou o Espírito dele. E ele entregou o Espírito dele para que eu seja formado Cristo, eu tenha corpo de Cristo, eu tenha mente de Cristo, eu tenha vontade de Cristo, eu tenha propósito de Cristo. De modo que ele era o único Cristo que deu a vida para ser primeiro de muitos Cristos. De modo que aí ele forma um corpo todo, onde toda parte desse corpo, cada célula desse corpo, cada mínima expressão desse corpo, tem natureza de Cristo. E o que é a natureza de Cristo? Cada mínima parte desse corpo que é ofertar a sua vida voluntariamente e espontaneamente em favor do seu irmão.
Esse é o Espírito de Cristo. Mas para que ele possa cumprir esse propósito de ser o primeiro de muitos irmãos cristos, ele tem que perdoar o nosso pecado, porque o nosso pecado nos impedia de ser Cristo. Sendo que nós fomos criados, formados por Deus para ser Cristo. Mas o pecado nos afastou disso, porque o pecado é a rebeldia. O pecado é querer salvar a mim mesmo. O pecado é olhar para uma coisa e falar, puxa, essa coisa é boa para mim. É isso que eu quero. Essa coisa vai me dar o que eu preciso, essa coisa vai me dar o que eu desejo e essa coisa vai garantir o meu direito. Então, quando eu olhei para a vida e pensei a vida como minha necessidade, meu interesse, meu direito, eu dessignifiquei a minha existência. Porque eu estou me rebelando contra aquilo que eu fui feito para ser. E aí ele perdoa isso. Então, para derramar o Espírito, ele precisou primeiro derramar o sangue. Aí ele derrama o sangue, perdoa o pecado, anula a condenação, e agora nós, com a possibilidade de sermos reconciliados ao propósito, estamos em condição de receber o quê? O Espírito de Cristo. De modo que o amor do Pai operou na graça, perdoando o pecado, para nos reconciliar ao propósito original de ter o Espírito de Cristo. E o que é o Espírito de Cristo? É que os irmãos vivam em comunhão. Então Jesus não fez tudo aquilo para salvar cada um de nós. Jesus fez tudo aquilo para devolver todos nós à comunhão. Então isso aqui não é uma fila de gente querendo ir para o céu ou esperando sua vez de comprar um wrap. Não é uma fila de gente esperando a sua vez de comprar um suco de romã. É uma mesa posta, onde a gente espera uns pelos outros para partilhar o mesmo pão. Amém? Então, por que a gente está compartilhando isso? Porque aí, o que causa medo? O que causa medo é o futuro, é a salvação. Sabe o que causa medo? É a salvação. E aí, por causa da ideia de que é salvo, a gente vai lá e a gente se torna devoto de Jesus, em vez de ser discípulo de Cristo. Aí nós estamos fazendo culto para dizer para Jesus que nós somos devotos dele, para ele continuar nos salvando, em vez de receber o Espírito de Cristo, para viver em comunhão como quem já foi salvo. E quem já foi salvo não tem que ficar de novo o quê? Sendo salvo todo dia. Amém? Amém. Então qual é a única coisa que você não tinha que preocupar de dia nenhum? Com a salvação. De nada. Nós não estamos aqui para salvar mais nada. Pronto. Não há o que salvar. Então não tenha medo. Eu sou o princípio e o fim. Então quando eu sou devolvido ao Pai, então agora o fim da minha vida não é uma meta. Não é um projeto que eu quero realizar. Sabe qual é o fim da minha vida? Me parecer com meu Pai. Porque é para isso que eu fui criado. Então Deus falou para o João, João, paz, não tenha medo. Eu sou antes, continuo sendo, e eu vou continuar sendo. Eu era, eu sou e eu serei. Eu sou o seu princípio, João. Eu sou o seu fim, eu sou o seu alfa, eu sou o seu ômega, eu sou a sua semente e sou a expressão do fruto que você vai se tornar. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração agora. De tudo aquilo que você está vendo aqui, ó, a única parte da criação que pode ter comunhão com a natureza de Deus somos nós. Tudo que você está vendo aqui compartilha o poder, mas só um filho comunga a natureza. Então a vida não é nem compartilhar. A vida só vai ser a vida quando eu comungar. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, se você compartilhar suas ideias,
se você compartilhar seu poder e se você compartilhar seus bens, nada disso aproveitará. Nem compartilhar adianta, porque você compartilha seus bens com o seu cachorro. Você compartilha seu tempo com quem você nem conhece. Vida não é compartilhar. Um cachorro compartilha sua comida, mas não comunga sua natureza. Compartilhar é de ordem, comunhão é de natureza. E a única parte de tudo aquilo que você está vendo que foi feito para comungar a natureza somos nós. Porque depois de Deus fazer tudo que compartilha o seu poder, Ele falou, agora eu vou colocar aqui o homem. E ele será a nossa semelhança. E o diabo veio e disse, não, você não tem que esperar para ser a semelhança de Deus. Vai lá e toma o que ele te falou que você não pode. Vai lá e prova que você é alguém autônomo, que você resolve as coisas. Vai viver a vida do jeito que você acha que ela tem que ser. E faça dela o que você precisa, o que você deseja, ou o que você tem direito. Porque aí você vai compartilhar o poder de Deus. Mas Deus nunca quis que a gente compartilhasse o poder dele. Ele sempre quis que a gente comungasse a sua natureza. Por isso que na vida eu tenho que tomar uma decisão, ou é de ordem, ou é de natureza. E o que é de natureza, coloca em ordem. Mas o que é de ordem, não produz a natureza. E às vezes você está passando a sua vida inteira tentando colocar em ordem para compartilhar a natureza. Sendo que se você comungar a natureza, você vai colocar em ordem. O que você está fazendo da sua casa? Lá na sua casa. Você está tentando colocar ordem em tudo? Ou você está comungando quem você é para que as pessoas saibam colocar em ordem? O filho só faz aquilo que ele viu seu pai fazer. E o que os nossos filhos estão olhando para nós? Alguém que comunga a natureza ou alguém que compartilha a ordem? A gente compartilha a mesma comida e o mesmo prato? Ou a gente comunga o mesmo espírito e o mesmo propósito? Por isso que quando uma mulher veio pedir comida para Jesus e pedir que Jesus fizesse alguma coisa por ela, e o povo achou que ela era uma mulher que não merecia, ela falou assim, não, nas casas, até os cães. E aí quando eu falo de cão compartilhar, é porque Jesus usou o exemplo do cão, não fui eu. Ele pegou pesado. Falou, sabe uma coisa? Compartilhar o que seu dinheiro paga, seu cachorro compartilha sem ter a culpa de devolver para você coisa alguma. Ponto final. Nossos cães não vivem a culpa de ter que devolver para nós o reconhecimento que muitas vezes os filhos estão tendo que devolver. Por quê? Porque compartilha comida ou porque comunga a natureza? A vida é comungar a natureza e não compartilhar a existência. Não adianta garantir que está todo mundo vivendo bem se nós não comungamos o mesmo espírito. Se nós não nutrimos a mesma esperança. Se nós não traduzimos os mesmos valores. Assim, eu estou muito impactado com tudo isso. Porque eu creio que isso está ficando muito grave. Muito grave. E deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. As leis de natureza são absolutas. A lei de ordem é relativa. E às vezes nós estamos dando muita ênfase na ordem e pouca ênfase na natureza. Nós estamos absolutizando o relativo.
e estamos relativizando o absoluto. Deus coloca essa relação de pai para filho, de família, a condição de sermos irmãos como um absoluto. E nós estamos preterindo, nós estamos adiando a prioridade das nossas relações em função da importância e da necessidade das nossas atividades. A ordem é importante, é necessária, mas ela não é essencial. Porque ela é relativa. Para cada momento vai ter uma ordem. Para cada lugar vai ter uma ordem. Para cada cultura vai ter uma ordem. E às vezes você gasta tanto tempo ajudando seus filhos a organizar as coisas, depois eles mudam para um país que a ordem é outra. E eles não comungaram a natureza, que vai fazer com que eles sejam bem-sucedidos em qualquer tipo de ordem. Porque eles vão saber o que eles são capazes de fazer, eles aprovaram um rito. Depois, para ele ter espiritualidade, ele tem que buscar uma igreja parecida com a sua, trabalhar numa empresa parecida com a sua, comer uma comida parecida com a sua, porque senão ele vai reclamar da comida que ele come durante 3 anos. Porque ele não aprendeu a ser uma pessoa bem resolvida com qualquer comida, com qualquer rito, com qualquer ambiente, com qualquer quantidade de pessoa, com qualquer liturgia e com qualquer ambiente de trabalho. Porque ele não se fortaleceu na natureza, mas ele se tornou muito competente na ordem. E eu quero terminar aqui esse tempo dizendo o seguinte, que é curioso, que hoje eu estava meditando o tempo todo como engenheiro. E como engenheiro, é curioso, as leis de natureza dizem que os opostos se atraem. As leis da natureza dizem que os diferentes fluem na direção um do outro. E as leis da natureza, elas dizem que a morte é para a vida. Curioso isso, né? Na natureza, para a vida funcionar, negativo e positivo se atraem. Os diferentes se atraem. Nas leis da natureza, o quente transita em direção ao frio. O alto flui em direção ao baixo. As diferenças de pressão, de altura, de temperatura produzem fluxo, produzem vida. Nós só estamos vivos, eu só respiro porque tem diferença de pressão. Meu sangue circula por diferença de pressão. Eu tenho ar e vento. Sabe por que está ventando aqui em cima da gente? Porque tem diferença de temperatura. Sabe por que tem rio? Porque tem diferença de altura. Sabe por que nós podemos viver? Se tiver diferenças entre nós, e diferenças tão cruciais, tão distantes, tão positivo com negativo, que vai ter corrente elétrica, vai ter luz. Agora, no mundo da ordem, os iguais se reúnem. No mundo da ordem, os iguais se reúnem, os diferentes se separam. E os que querem viver, matam. Vou repetir bem devagar. No mundo da natureza, para ter vida, o grão de trigo tem que morrer, senão ele fica sozinho. Mas no mundo da ordem, se quiser viver, mata quem ocupa o espaço com você. Quem quiser sobreviver, mata. Quem quiser reunir, arruma um igual. E quem quer ter sossego, fica separado dos diferentes. No mundo da natureza, é outra lei. Tá bem? Os contrários se atraem. Os diferentes se encontram. E para ter vida, tem que morrer. Não trouxe. Sabe por que nós estamos ficando escuro?
Porque agora a gente só reúne os iguais. A gente se separa dos diferentes. E a gente ignora para poder sobreviver. Amém, irmãos? Então é outra lei. Qual a lei que você está seguindo na sua casa? A lei da natureza ou a lei da ordem? É a sua natureza que está colocando em ordem? Ou é a sua ordem que está determinando de que natureza você é? Então a mesa era para devolver a nós o senso de quê? De natureza. Então a mesa nunca foi para comer, porque isso é de ordem. A mesa sempre foi para quê? Para servir, porque isso é de natureza. A mesa nunca foi para que eu fosse sal, mas a mesa sempre foi para que eu, tendo sido sal, aprendesse a servir o meu irmão, porque eu não me preocupo mais com a minha própria salvação. Amém, amados? Então, glória a Deus, um dia bendito, maravilhoso, e que a gente possa aproveitar tudo isso aqui e se reencontrar. Porque o que ficou aqui? O que é de natureza ou o que é de ordem? E por que Deus está mantendo esse mundo funcionando? Eu fico olhando para tudo isso e falo assim, Deus, por que o Senhor ainda não tacou fogo em tudo? Porque nunca foi Deus. Sempre foi o Pai. Nunca foi Deus. Sempre foi o Pai. Querendo comungar e não compartilhar. Por isso, você pode compartilhar sua mensagem, você pode compartilhar um milagre e você pode compartilhar seus bens. Isso será coisa alguma se você não viver em comunhão. Amém, amados? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão, o comungar do Espírito de Cristo em nós e uns com os outros, seja em, seja com e seja através, hoje e sempre. Amém? Vamos em paz.